Pessoal, bom dia a todos. Eu resolvi gravar esse vídeo para observarmos mais ou menos o que pode ser feito em relação ao FET com que a gente calcula, né? Para aprendermos a utilizar o FET. No painel, eu fiz basicamente um resumo do conteúdo de circuitos elétricos, circuitos série, paralelo e misto. A intenção é apenas servir como um tira-dúvidas, né? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, mesmo lendo aqui, vocês podem perguntar que o que eu não souber responder, que eu tiver dificuldade, eu converso com o professor, certo? Bom, na última frase eu deixo um link para fazer o download do simulador do FET, certo? Se vocês clicarem no link, serão direcionados até essa página e é só clicar no play que será feito o download. Esse simulador foi indicado pelo professor Marcos Paulo no quinto dia de aula. Então é um simulador que é muito bom para compararmos os resultados dos cálculos com a construção do circuito e ver se os valores estão batendo, os valores calculados, certo? Bom, como é que nós vamos fazer isso? Bom, eu separei um circuito como exemplo. Esse circuito é um circuito em série. Tem 3 resistores. Eu adotei um valor para a fonte de 10 volts. Vamos calcular o valor desse circuito aqui e depois colocar no simulador para ver se os resultados estão corretos. Toda vez que vocês tiverem dúvida, no momento que calcularem o circuito, podem utilizar o FET para ver se os valores estão correspondendo. Agora, se atentem para colocar os valores no simulador dos resistores que estão sendo calculados, certo? Primeiro ponto para a gente descobrir a corrente desse circuito é calcular a resistência equivalente, certo? Como é que eu calculo? A resistência equivalente de circuitos em série é a soma dos resistores, certo? 4 mais 8 mais 10 é igual a 22 ohms. Para chegar na corrente agora, eu sei que a corrente é a tensão dividido pela resistência equivalente. A corrente vai ser igual a 10 dividido por 22. A corrente vai ser igual a 0,45, mas vamos fazer o cálculo aqui só para confirmar. 0,45. Nesse caso aqui, tem uma dízima periódica. Vamos adotar os dois números após a vírgula, certo? Então, vamos adotar 0,45 amperes. Ou seja, se eu construir esse circuito no FET e der o valor da corrente, eu vou saber que calculei correto. Como é que funciona o simulador? Essa é a interface do simulador. De um lado nós temos as ferramentas para construir um circuito, certo? Existem lâmpadas e resistores, ou seja, existe a possibilidade de usar as lâmpadas nos lugares dos resistores. Facilita, caso alguém tenha alguma dificuldade para saber se o circuito vai funcionar ou não, a lâmpada ela vai dar o efeito de acender e isso vai facilitar. A questão do brilho, como o professor Ellison conversou com a gente nas primeiras aulas, o brilho para saber, olha, está em série, está em paralelo, não é isso? Bom, no nosso caso, eu vou utilizar aqui resistores. O que eu preciso? Baseado nesse circuito. Eu preciso de 3 resistores em série, valor de 4, 8 e 10 ohms e uma fonte de 10 volts. Então, vou precisar de 3 resistores, a fonte, um interruptor para acionar o circuito e vamos utilizar um amperímetro, justamente para fazer a medição e saber se condiz com o que a gente calculou. E um amperímetro, conforme lemos na apostila, ele é colocado em série com circuito, né? Ou seja, ele não vai ser colocado em paralelo. Em paralelo só o voltímetro, certo? Bom, vamos adotar agora os valores. A fonte é de 10 volts. Então eu coloco 10 volts. O interruptor, não bota valor no interruptor. Tem um resistor de 10 ohms. Tem um de 8 e um de 4 ohms.
8, 4. Bom, como iremos fazer a ligação desse circuito? Usaremos o fio. Então, primeiro o resistor de 4, depois o resistor de 8 ohms e o resistor de 10 ohms. Seguindo essa sequência, para fazer a conexão agora desse circuito, eu utilizo os fios. Então vou puxando aqui os fios. Essas esferas azuis é a representação dos elétrons, certo? É para mostrar o movimento dos elétrons, enfim. Que é um pouco complicado. Pronto. Deixa eu abrir um pouco mais esse circuito. Pronto. Por que que o circuito ele não começou a funcionar? Nesse momento eu coloquei o interruptor, ele está aberto. O FET ele simula aqui infinito ohms, ou seja, como o interruptor está aberto, a resistência do circuito tende a infinito, então não passa corrente. O circuito está aberto. No momento que eu fechar a chave, vai começar a circular corrente no circuito. E qual o valor que tem que dar no amperímetro? O valor, para que o nosso cálculo esteja certo, tem que dar 0,45 amperes. Bom, conforme podemos ver, os elétrons começam a se mover e os valores, né, começam a alterar. Se por um acaso ficar travando por causa do movimento dos elétrons, tem como ocultar nessa opção aqui, ó. E fica evidente o valor da medida no amperímetro e os valores das resistências. Toda vez que fizer um cálculo, tenho dúvida, eu construo aqui, certo? Bom, aqui na bateria aparece um valor aqui de resistência, porque pode ser adicionado a resistência na fonte, mas não é interessante para a gente nesse momento. Só é interessante o valor da fonte para poder fazer a construção do circuito, certo? Depois eu gravo um vídeo com o circuito em paralelo e um em misto, se vocês quiserem.